Novo Peugeot 3008 2018. Então, esta é a nova geração desse SUV de porte intermediário que chega ao Brasil com preço em torno de R$140 mil, em versão única, que é essa versão que nós estamos mostrando, a versão grife, preço de R$140 mil. Tem algumas variações de preços em função de cor. Então, essa cor aí, ela sai a R$140 mil. Se você pedir, tem 4 cores disponíveis. A mais cara é a branco perolizada. Aí o carro vai para R$142.700 mais ou menos. Em termos de equipamentos não muda nada, são todas, as únicas variações de preço são em relação a cores, tá certo? Esse carro nós vamos fazer um teste, uma avaliação por uma semana. Nós pegamos ele, é um carro da Peugeot do Brasil, podem ver a placa de Porto Real, que é onde fica a fábrica deles. E nós pegamos ele na concessionária Champion, aqui em Brasília, com a consultora Fabiana Goulart, cujo número dela e o WhatsApp está aí no vídeo. E ela fez um detalhamento de todos os sistemas desse carro. De todos não, porque de todos é impossível, mas de grande parte dos principais sistemas de conveniência e de auxílio à condução. Foi um detalhamento muito preciso, com informações bastante interessantes. Então, se você comprar um Peugeot 3008, você receberá essas informações que nós vamos mostrar agora nesse vídeo, feito pela Fabiana Goulart, que é uma consultora de vendas ali da Champion do CIA, aqui de Brasília, né? Então é um carro que ele tem muitos recursos que eu jamais imaginaria. Tem alguns recursos que você não tem como imaginar, mesmo lendo alguns reviews. Então é interessante para quem está interessado no carro. Lembre-se que se você comprar o carro, você vai receber detalhamento de todos os recursos desse carro com a Fabiana Goulart, cujo telefone está aí, o WhatsApp também. Vamos lá, pessoal. Quando a gente desativa aqui o alarme, ele vai abrir os retrovisores automaticamente e você tem a abertura. No caso do carro estar mais ou menos a 1 metro de distância a chave do seu corpo, na sua bolsa, no seu bolso, e você quiser, no caso, fazer só a trava ou destrava com o seu sensor presença, você vai passar a digital, ele vai recolher, se os vidros Nossa, que show! Mas essa digital tem que estar cadastrada, não? Ela só precisa necessariamente que você esteja com a chave próxima ao metro do carro. Se você pressionou e segurou, ele recolhe. Se você só passar o dedo, ele vai só travar e recolher os retrovisores. Legal. Então, se tiver vidro e cortina, tem que manter pressionado até que recolha total. Se você só passar, ele só trava. Mencionei a abertura e não abrir, ele vai abrir o carro. Ele destrava e trava. É só mencionar a abertura, tá? Aí o carro tá aberto. Memorização do banco, tá? Tem 2 posicionamentos que podem ser cadastrados. O banco ele é elétrico, com posicionamento de altura, profundidade, distância da pedaleira e acomodação da sua coluna. Nesse caso, ele é elétrico para o motorista. O passageiro ele tem 2 vantagens, que é o aquecedor e o massageador, e o ajuste ele é manual. Mas tem o ajuste porque tem algumas marcas que não trabalham nem com esse ajuste para o passageiro. Esse é o iCockpit. Esse aqui que é o tecido francês. Isso que é o tecido. Deixa eu só tirar esse Ele vai estar com a ausência só do tapete do motorista, tá? A única coisa que ele vai estar assim. Ele vai ter os bancos 100% couro. Esse é o tecido que eu te falei que vem com e o acabamento de revestimento de couro nas portas também. O Twitter dele lá, ele fica posicionado na outra porta. Aqui também, a mesma coisa. E o alto-falante na parte de baixo. E nas portas de trás, o alto-falante. Daqui dá pra você filmar lá também o LED. Fica no acabamento da cortina, na extensão, ó. Tá? Aqui. Certo. Aqui, o acabamento dele do porta-copos. E ali... Nas portas, se a gente acionar o LED e ligar o carro, ele vai acionar também.
manípula, ele tem uma função, apertando o botão lá no superior da manípula, ele aciona o modo parking, que é quando você para e pode puxar o freio de mão e soltar o pé do freio. Se você esquecer de puxar o freio de mão, se você soltou o pé do freio e o carro estiver no parking, desativou o motor, automaticamente o freio de mão é acionado. Certo. A mesma coisa se você esquecer de soltar e ele estiver no drive e você quiser acelerar, tá? A manípula, apertando aqui o lado esquerdo dele e mantendo pressionado, você pode já automaticamente ir para ré ou automaticamente voltar para o drive. Quando acionar ré, abre a câmera de ré e os retrovisores fazem tilt down. Ele tem o tilt down, ajuste dele para o direito, o esquerdo e o direito. Isso. Ele tem uma câmera de 180 graus junto com os sensores traseiros. Que é essa daqui. Isso. Nessa lateral, quando eu pressiono essa função, eu tenho opções de como eu quero a filmagem da minha câmera traseira. Então, por exemplo, se eu quiser a câmera com modo alto, ele vai ficar nesse tradicional. Se eu quiser a câmera com uma vista de 180 graus, ele vai mudar. Como a gente está com uma vista ampla, ele não está mudando porque não tem obstáculo igual uma parede, né? Para ele filmar de cima para baixo. Daqui eu tenho a visão do zoom, que ele vai dar essa aproximação em zoom, como 180 graus, que tem uma menção de uma imagem gráfica, como se tivesse uma filmagem de cima para baixo. E a captação do obstáculo. O limite máximo dele entre o carro e uma parede ou qualquer obstáculo é de 30 centímetros, que é uma régua de ajuste até para você ter uma confiança maior. Tá? Então você tem 4 formas de mudar a visibilidade da câmera. O retrovisor eletrocromático, ele tem adaptação em caso de você ter um farol alto, ele vai adaptar e diminuir e ofuscar aquele automaticamente. farol que te incomoda. Ele tem sensor crepuscular dos faróis, sensor de chuva, que é essa caixa negra que está indexada atrás do retrovisor. Esse sensor de chuva, ele está indexado a velocidade do carro ou a intensidade que a chuva estiver caindo. Então, automaticamente ele limpa o vidro. Certo. Lá no injetor da água, se você quiser dar um pause, só desligar, levantar esse limpador, ele não vai fazer porque ele tem um limite aqui, certo? Pode danificar. Então tem uma forma de você fazer. Se você ligou o carro, só vira meia chave, não precisa ligar a ponto de desativar. No caso, isso você usaria a chave, que tem uma chave auxílio, tá? Ele tem um conector certinho para isso. Então você vai fazer a menção, ele vai levantar e travar. Daí aqui aí você puxa. O limpador. Entendi. Aquele ejetor de água que a gente tem normalmente próximo do capô do carro, não existe para ele. Ele tem uma mangueira, se você filmar daqui para cá, você consegue ver essa mangueirinha aqui, tá vendo? Entendi. Essa mangueira, ela tá ligada aqui dentro e vem para a parte elétrica do carro. Então a água do limpador do vidro, do para-brisa, ele vem injetada a água por dentro e ela sai por aqui. Então ela limpa o seu vidro junto com a movimentação. Então evita aquele risco por conta da poeira e higieniza melhor. Tá? Aqui são as lanternas de full LED com o formato dos faróis elípticos, que tem uma iluminação maior. Abaixo temos o farol de neblina. Essas bolinhas lá embaixo são sensores de captação do obstáculo frontal e lá atrás também tem a mesma coisa. Você percebe que as lanternas frontais são com máscara negra, né? São personalizadas Peugeot, imitam o olhar do leão igual. Na dianteira, Só que é e a câmera dele que fica próximo da placa. Aqui. Certo. Tá? Aí a gente tem as lanternas que imitam as garras do leão, trazem aí a menção realmente do que a gente tem na marca, que é o nosso focal, o nosso leão, né? Então as garras e frontal são as lentes que imitam o olhar do leão, com um desenho gráfico que lembra o 3D também lá na grade dele frontal. Tá? Lembrando que tem black piano em toda a extensão, cromado e o cromado fosfacetinado. 530 litros de porta-malas. Isso, tem ele bipartição, tá? Essa bipartição, desde que o banco do encosto de cabeça esteja deitado ou totalmente recolhido, aqui ó. Com iluminação, né? Ele precisa estar nessa posição.
sempre abaixado, né? Para não acontecer dele esbarrar aqui e travar o rebatimento. Então, quando isso acontece, eu não preciso ir lá apertar aquele botão para deitar. Basta que eu aperte e faça menção da abertura com essa peça. Nossa, bem fácil, hein? Tá? Para que eu tenha a nivelação do meu banco, que foi rebatido com o meu porta-mala, eu tenho duas alturas do porta-mala a ser ajustado. Então, eu tenho esse nível, né, que já está aqui, e que por debaixo dele eu tenho o step e a caixa de suporte do parafuso antifurto, que vem oferecido aos clientes do 3008, e o step do tamanho original. Ou eu posso simplesmente pegar essa tampa e facilmente encaixar lá e nivelar ela com a altura que vai estar no meu banco que foi rebatido. Tá? Esse banco aqui também tem o fácil acesso de rebatimento. Mas só tem que estar lá com apoio de cabeça. Vou puxar aqui, tá? Que legal, hein? Então ele rebate inteiriço e lá o banco do passageiro, ele também rebate para frente. Então se tiver uma prancha para ser carregada e 2, 3 pessoas estiverem no carro, vão todas asseguradas com o cinto. As duas lateralidades traseiras, elas vão ter aí o cinto, o suporte do Isofix para as crianças, né, as cadeirinhas. Esse ponto é um ponto de iluminação do porta-mala. Ele vem com presilhas de alças para caso você quiser adaptar aquelas redes organizadoras, né? Essa tomada ela serve para carregar um notebook, um telefone ou até mesmo um aspirador, que você vai utilizar para higienização. Caso você tenha o intuito de aproveitar melhor a litragem do porta-mala, pode ser removida essa outra peça, né? Ele tem esse desdobramento para facilitar o acesso, ele não precisa ser todo removido quando você estiver guardando o material. Mas basta eu desencaixar e esse material, se eu não tiver aonde colocar, eu posso simplesmente tentar encaixar ele aqui dentro do porta-mala, naquela parte que vai estar aqui embaixo. Aí embaixo. Né? Você vai ver que ele encaixa certinho. Ele encaixa aqui embaixo e fica guardado. Então tem toda a litragem do meu porta-mala disponibilizada. Tá? Bem legal. Lá naquela parte central, entre os dois bancos do motorista e passageiro, tem o frigobar. E esse acesso que está aqui é um acesso que eu tenho do meu porta-mala com quem está sentado no banco traseiro. Além de que quando estou sentado lá, eu tenho suporte de braço, encosto dos copos, o encosto do braço e o suporte dos copos inverso, né? Só vou encaixar aqui de novo. Peças que são facinhas de serem encaixadas de volta, tá? E ela é elástica, então eu tenho uma certa facilidade para manipular quando for necessário esses acessos, tá? Beleza. Aqui tem o porta-objetos nas laterais. Aqui em cima a gente tem um suporte que pode ser utilizado para ficcionar aqui o triângulo, né? No caso de uma emergência. Eu posso deixar ele pendurado aqui para sinalizar. Entendi. Legal, hein? Bem legal. E aí, se eu não quiser utilizar essa peça... Você não precisa deixar ele no chão, né? Não precisa. Apesar que a gente gosta, às vezes, de deixar um pouco mais distante uma sinalização. Mas o triângulo pode estar aqui e ele te lembra a sinalização com o próprio triângulozinho. Porque tem um triângulozinho aqui. Isso. Muito bem. Tá? Para eu rebater, basta eu puxar a tampa. Ele tem esses 2 pontos de rebatimento para amortecer o impacto da tampa. Tá? Eu posso puxar por aqui ou por aqui, mas esse é o local ideal porque ele te dá suporte. Tá? Aqui atrás a gente tem os vidros elétricos e alto-falante nas portas, um rebatimento facilmente recolhido. São cintos de 3 pontos e encosto de cabeça triplo com ajuste de altura e adaptação. O suporte aqui de copos, ele é todo revestido em couro, caso derrame alguma coisa, algum alimento, pode ficar fácil para higienização. E o recolhimento dele, que vira um encosto de coluna. O Isofix são essas presilhas que vão estar fixadas lá internamente, que o banco tem por debaixo. Ali a gente tem a tomada 12 volts com saída do ar-condicionado para quem está sentado atrás. Pode ser feito o isolamento da saída. Não são todos os carros que têm essa opção aqui, se caso estiver incomodando.
ele vai passar para a parte de trás a mesma temperatura que a gente tem na parte frontal, porque o ar dele é digital do ozônio. Então a gente tem dois lados do carro com ambientação diferente. Tá? A telinha para guardar uma revista ou algum material, né? E ele tem aqui a iluminação de teto individualizada para quem está atrás, o suporte de teto. Porque a gente põe a mão para ver melhor. Aqui tem os espelhinhos, ó, com iluminação dos dois lados. A cortina ou o teto panorâmico, elas são recolhidas. Peraí, aqui eu tenho a cortina com o teto sendo aberto com um toque, e se eu dou 2 toques, ele vai... É o one touch, todo, né, digamos. Isso. E aqui a gente tem a abertura dele do teto, que vai abrindo, né, cada vez que eu aperto, ou ele mantém o sequencial, sempre tendo essa tela de proteção para o vento que vai correr, né, quando o carro estiver em movimento, não incomodar quem está sentado atrás, né, trazer só para aqui não abre. Não, aqui não abre. Não. Aqui é só visualização mesmo. Isso. Legal. Tá? Para recolher a mesma coisa, e aí ele recolhe os dois ao mesmo tempo, caso seja sua opção. Ele tem o indicador dos cintos de segurança que ainda estão sem conectar. Tá? Recolhimento. Aqui a gente tem a captação do áudio, né? Do Bluetooth, a microfonagem do Viva Voz e toda a captação de programação em tecnologia. Aquele segredinho de triscar os 3 dedos na tela é esse painel central que ele vai te dar de todos os ícones originais. Aqui a gente tem todos os comandos manuais. Então eu tenho da multimídia, tá? Da rádio. Aqui eu tenho do ar-condicionado, navegação do GPS, que tem que estar ativado o seu Wi-Fi. Aqui a condução dele, que você pode programar na central touch, que é levemente inclinada e posicionada para o melhor conforto do motorista. Aqui a gente tem o sistema de antipatinagem, ajuste do estacionamento e o regulador de velocidade memorizado, apesar de você ter aqui na lateral a programação dele para ser realizada. Aqui é o piloto automático. Aqui o piloto automático ou o regulador de velocidade. São duas pra... E aqui ele vem com pedal shift. Um toque no lado esquerdo reduz uma marcha e um toque do lado direito passa uma marcha. Direção elétrica progressiva com volante chamado Sport Drive, revestido em couro e com acabamento em black piano também. Nessa lateral, quando eu giro essa função, ele vai me dar 3 formas de personalizar o meu painel. Então eu giro, seleciono o mínimo, ele vai me posicionar a visualização só da minha velocidade, troca de marcha e qualquer outra condução que esteja acionada. Girei de novo. Os visores eles vão estar ativados no invertido, né? Que é geralmente legal. A posição europeia. Ele tem lá a rotação e o nível da temperatura da água do motor. Mesmo assim, mantém com velocidade digital. Ele está indicando a porta aberta, mas aqui seria o ponta-giro dele analógico da velocidade para você ter aí a referência de média e máxima ou acompanhar visualmente. E aqui o nível do combustível, tá? Quando está acionado o LED dele todo, posicionamento do tanque dele de combustível completo, tá? A reserva dele são 15 litros e o tanque dele são 55 litros. Apertei esse botão, eu posso desativar a iluminação do LED que vem embaixo, azulzinha, ou acionar. E do lado de lá também tem um botãozinho que você manipula as configurações dele de consumo. Assim como eu posso girar e continuar aqui, eu vou para o pessoal, onde eu consigo ver o torque do carro, consumo, autonomia dele e o conta-giros, tá? Pô, tem que fazer um doutorado. Nada, isso aqui é assim, porque é muita informação entender. nova, mas rapidinho pega. São 6 airbags com 8 pontos de proteção. Então o de cortina que parte daquela lateral, tá vendo? Essa lateral ele protege os 2 vidros, a altura mais ou menos dos 2 vidros traseiros e frontais. Tá? Mesma coisa, eu tenho aqui na lateral dos bancos o airbag lateral, que é esse. Ele dispara nessa altura, protegendo as costas, né? A coluna de quem está no motorista ou no passageiro e as pernas de quem está lá aqui, atrás. Aqui, Isso. né? Tá?
essa lateral aqui que ele dispara. E tem os dois obrigatórios frontais, que saem um do painel e um do volante. Apertei aqui na frente, eu tenho a abertura da refrigeração, né, que a gente tem, do frigobar. Ele é iluminado e bem profundo, e tem aqui uma forma de remoção dessa caixinha, que é uma forma de você guardar aquela moedinha. Esse sei. aqui, ó, que é toda aveludada. Para não ficar fazendo barulho, né? Nem barulho, chicletinho, a outra chave de casa. E evitar, aliás, é proibido, né, o uso da chave lá no conector do carregador que a gente tem por indução, que tá aqui. Porque esse carregador, ele tem uma placa para ser feita esse auxílio de carga. Então, se eu colocar uma moeda, qualquer material metálico, até mesmo a chave do veículo, pode vir a danificar tanto o carregador quanto sua chave. Entendi. Então, evitar. A chave tem um lugar que dá para você acoplar ali, ó, com conforto, ou manter ela no bolso, na bolsa, tá? Esse botão aqui é o botão do modo esporte. Da transmissão. Isso, ele vai fazer com que a rotação do carro tenha uma marcha mais esticada, dá bem mais força. Esse é o documento, tá? Vai ficar com você. O porta-luva é todo revestido em veludo na parte interna. Às vezes a gente esquece a caixa do óculos ou não tá com muito tempo, só joga lá dentro para proteger. Não tem problema. Tá? E aí, continuando aqui, a gente tem a conexão do telefone, então aqui é a condução do carro, que é esses comandos que onde a gente parou. Esse aqui é o meu comando, onde eu tenho todo o pareamento ou central conectividade do meu telefone, seja Bluetooth, seja o Apple CarPlay, que basta a conexão. O MirrorLink precisa de aplicativo, e o Android Auto também. O Android Auto hoje é um dos aplicativos que mais te mantém conectado com a central e permite o espelhamento mais complexo, né? Libera mais funções. Seja aí o Google Maps, seja seu telefone com até lista, o Waze agora, né? O Waze, o WhatsApp, o Spotify, tá bom? Ali a gente tem o USB, a tomadinha 12 volts. Quando posicionado aqui, o telefone, ele tem que estar bem centralizado, para que se acenda uma luzinha lá e mostre para você aqui, ó, ele vai acender uma luzinha e vai indicar para você que o carregamento está sendo realizado com sucesso. O carregador por indução, normalmente ele vai funcionar para telefones Androids ou telefones que possuam a tecnologia. Hoje a gente não tem isso disponibilizado pela Apple, mas alguns telefones da Samsung, por exemplo, o S6, o S7, o S8, fazem a menção desse carregador por indução. Então a gente tem que ter o cuidado de colocar o telefone posicionado da forma mais correta para não danificar o aparelho e nem as funções que vão estar lá. Certo. Então tem o local certinho de colocar, né? Colocar aqui, sempre, né, a placa de baixo, que é onde está localizada a bateria do aparelho, não colocar ele com a tela virada para baixo. Então colocou lá, ele vai apresentar uma telinha, ó, aquela luzinha lá no fundo dizendo que está carregando, né? Tá? Nessa parte do banco eu puxei, eu tenho acesso de alongamento do banco para quem tem pernas mais compridas ou deseja essa acomodação. Eu tenho no motorista e no passageiro essa mesma função. Recolhi manualmente, eu posso só flexionar aqui uma pecinha que tem aqui embaixo e recolher de volta. Nessa lateral eu tenho aqui um botãozinho que vai me dar o acesso. Se quiser filmar lá, e a central vai me mostrar uma função. Apertei aqui uma vez, ele vai me mostrar que existe uma função que está sendo ativada. Se eu apertar mais uma vez, ele vai sair do off e iniciar o trabalho de massageador do encosto do seu banco, seja ele do motorista, ativado pelo seu banco. Tô percebendo aqui. Percebeu? E lá do seu passageiro, ele é quem vai fazer a ativação dele, não você. Ele tem um botão igual esse lá? Exatamente igual como esse. Se eu ativei o meu, eu só preciso voltar aqui na tela para ele entender que uma outra pessoa vai conectar, para ele entender qual banco que ele vai ativar. Tá. O aquecedor do banco, ele vem aqui, um botãozinho no painel. Esses de baixo são todas funções que estão destinadas a esses desenhos. Então, se eu aperto do meu passageiro, ele tem 3 níveis do aquecimento do banco, assim como eu tenho aqui o do motorista. Cada luzinha dessa é a intensidade da temperatura do assento que está sendo aquecido, levemente aquecido aos poucos. Então eu vou pressionando se eu quero um médio aquecimento, pouco aquecimento ou nenhum.
os desembaçadores ou circulação interna, trava e destrava das portas. Aqui a gente tem a central multimídia com as funções de SMS ou fotos e o pisca, que vai ser acionado lá os LEDs e as lanternas do pisca. Quando eu tô só dando seta, ele vai dar um pisca com sequencial. Ah, entendi, é dinâmico, né? É dinâmico. E aí tem mais 1 milhão de outras informações. Precisa fazer um PhD para entender isso aqui. Os vidros e retrovisores são elétricos, você tem a função de rebatimento manual lá também. Quer ver o motor? A abertura dele fica sempre aqui, ela precisa que a porta esteja aberta. Essa parte aqui é a que protege esse material. Então quando a porta está aberta, você eu consegue consigo abrir. Tá? Esse é um motor 1.6 turbo. 165 cavalos. A abertura dele fica exatamente aqui. Tá? Ao final da letra T, mais ou menos nessa altura. Puxei, é esse material que faz a abertura do capô. Bem fácil, bem fino. Posso prender aqui. E aí a gente tem o nosso PHP compacto, né? Que é bem menor do que o tradicional de um motor turbo. Silencioso. Legal. O máximo de informações elétricas, que são as alimentações elétricas destinadas desse painel, junto à bateria, né? Verificação do nível do óleo, água, o limpador do para-brisa, que é daqui que é ejetada aquela mangueira que a gente visualizou. Ela vem aqui dentro, né? E sai aqui, ó. Aqui e lá. Cidade. Mas a gente tem vídeos com o pessoal fazendo a média de 12 a 14. A autonomia deu quanto? 9,4. O consumo aqui em Brasília, 9.4. Cidade e estrada. Com gasolina. Tá. Então, só uma questão, então ele vem de série com esse protetor de cárter que vem em toda a extensão. Ele vem até a extensão do motor, não só Ah, tá. a proteção Do cárter, ele tem toda a extensão do motor. Isso, deixa eu te mostrar só um minuto. Eu vou abrir os vidros. Manualmente, se eu quisesse regular o retrovisor, ele rebaixaria. Entendeu? Tá? Mas ele faz também. Eu vou abrir a cortina e o teto, tá? Eu desativei o motor. Vou pegar minha chave para fazer aquela demonstração. Se eu passar o dedo e pressionar, permanecer com ele pressionado, ele recolhe todos os módulos. Nossa, que show! A mesma coisa acontece se eu fizer isso pressionando o botão da trava e segurando até que ele conclua todo o recolhimento dos módulos, tá? Se eu quiser fazer só a abertura, eu posso só abrir por aqui ou fazer a menção da abertura. Basta que eu esteja pelo menos 1 metro de distância da chave com o carro. Tá? Legal, Fabiana, obrigado, viu? Pô, você muita. Nossa. Peugeot 3008, um carro realmente fantástico. Já andamos alguns quilômetros com ele. Ele é muito agradável de dirigir, tem um desempenho muito bom, tem um motor 1.6 turbo com câmbio automático, funcionamento exemplar e é realmente muito interessante, chama muita atenção. A estética desse Peugeot 3008 ficou realmente muito bem resolvida e é um carro que está vendendo muito. Segundo informações que tivemos nas concessionárias, ele já está com fila de espera de 120 dias. Então, tudo que está chegando nas concessionárias está sendo vendido. Na Champion mesmo, parece que eles venderam 35 num mês. A cota era 14, eles têm uma das maiores cotas do Brasil, venderam tudo. Então, é um carro realmente que está com uma boa relação custo-benefício, porque ele concorre aí com o Hyundai Tucson, modelo de acesso que é mais ou menos esse preço, com o Audi Q3, que não tem o mesmo nível de equipamentos, e com o Jeep Compass versão Limited, né? Só que aí o Jeep é bem mais caro também, né? Em torno de 155 mil. Então a relação custo-benefício dele está muito boa. Nós vamos subir posteriormente outros vídeos com avaliações bem completas a respeito de comportamento dinâmico e tal, comportamento em estrada.
Agora, chegando às considerações finais do vídeo, é importante apontar que o Peugeot 3008 ele inaugurou um novo programa de pós-venda da Peugeot no Brasil chamado Peugeot Total Care. Esse programa de pós-venda hoje ele está aplicado a todos os modelos do line-up da Peugeot no Brasil e ele tem uma série de características, entre as quais o fato de eles oferecerem um carro reserva na eventualidade de o seu carro ter que ficar na concessionária para reparo por mais de 4 dias. Então, nessa situação, será oferecido gratuitamente um carro reserva da própria Peugeot para o cliente. Além disso, eles têm uma política de transparência, então todos os preços e prazos de revisão são previamente conhecidos, podem ser acessados nos sites, então são publicados. Então não há nenhuma surpresa com relação a preços e prazos de revisão. Uma outra característica é que por meio do programa Peugeot Total Care você pode agendar a sua revisão. Então tem uma política de revisões agendadas, não só programadas, mas você pode agendar também na sua concessionária o dia e horário que você vai entregar o seu carro e será especificado também a data de retirada do veículo. Uma outra característica é que esse programa Peugeot Total Care ele garante que o carro será sempre entregue após as revisões, lavado e limpo. Então, é uma série de novidades em termos de pós-venda da Peugeot Brasil para agradar, né, os consumidores, principalmente de um carro desse nível. Um carro de R$140 mil, é um carro já nível premium e ele demanda um programa de pós-venda também no mesmo nível. Então, é bem interessante esse programa de pós-venda da Peugeot Brasil, assim como o Peugeot 3008 em si. Então, ao longo da semana nós vamos publicar um outro vídeo bem mais completo com a avaliação dinâmica aí desse SUV. É isso aí, Peugeot 3008.